preciosa. Mas também esquentou, foi um mosquito, não sei se foi no olho ou foi no nariz, que não sei, tem pegado, tem dor. Esses pés de pau aí, esse pé de pau da folha vermelha, redondo, esse livro tem um bichutão. Foi desse aí mesmo. Queima até a gente. Vamos ficar de pé, vamos orar. Entra na porta, fica batendo. Oremos ao nosso Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos nesta tarde por mais uma oportunidade que temos de nos reunirmos aqui neste lugar. Ó Deus querido, eu lhe peço que o Senhor olhe para nós com misericórdia, vem perdoar todos os nossos pecados, os nossos erros, falhas e faltas. Lava-nos e purifica-nos com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Reveste-nos da tua armadura. Olha quantos, meu Pai, estão na redondeza. Eu peço que o Senhor visite a cada uma dessas pessoas, vizinhos da direita, da esquerda, da dianteira e dos fundos da retaguarda. Guarda este povo, salva e liberta para a tua honra e glória. Transforma a cada uma dessas pessoas e a cada um de nós para sermos conforme agrada ao Senhor. Também lhe peço por aquelas vidas que se propuseram de vir até este lugar e aquelas que até o presente momento ainda não falaram nada, mas eu peço, Senhor Espírito Santo, que o Senhor vá de encontro a cada uma delas e traga-as para este lugar pelo convite, porque o convite do Senhor é maravilhoso. O Senhor é quem convence a cada pecador do pecado, da justiça e do juízo. Visita a família, a parentela de cada pessoa aqui representada, daqueles que também nos acompanham, nos assistem pela internet. Visita cada uma dessas pessoas e suas famílias, os bens materiais que cada um tem, parentes de perto e de longe. Vai salvando, meu Deus, libertando, curando e transformando a cada vida. Recebe o louvor e a adoração que a Ti oferecemos neste lugar, nesta tarde. E abençoa o Teu povo, Pai, para que aqueles que aqui entrarem não venham sair da mesma maneira como entraram, mas sair daqui poderosamente alcançados e abençoados pelo Senhor. Assim eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar, vamos louvar a Deus. Vamos cantar o hino da harpa cristã de número 192. Louvado seja Deus. Hino da harpa cristã 192. Vamos lá. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário, os pecados carregou, ele culpa nos livrou, com o sangue que emanou do Calvário.
pecador, eis aqui teu Salvador. Queimado bom pregador no Calvário, o Cordeiro divinal padeceu na cruz mortal, oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Louvado seja Deus. Vamos então ainda o hino da harpa cristã de número 193. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abades, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abades, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Verás em breve as dores findas do dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abades, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Louvado seja Deus. Deus em breve virá buscar o seu povo. Esta é a promessa feita pelo nosso Senhor Jesus e Ele cumprirá. No abrir e fechar de olhos, os que estiverem vivos
serão transformados e os que morreram ressuscitarão e se encontrarão com o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Gostaria de convidar a irmã Diana para estar louvando ao Senhor. Em nome de Jesus, pode vir aqui. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu gosto de louvar a Corão de Fogo. Eu vi um anjo com a espada de fogo. Eu vi um anjo com a espada de fogo. Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo. Eu vi fazer a leitura do nosso texto bíblico. Hoje é Apocalipse, capítulo 13. Daqui a pouco eu estarei entregando as apostilas. Apocalipse, capítulo de número 13. Nós vamos ler
do versículo 1 até o versículo de número 10. Apocalipse capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim: eu cumprimento a todos com a paz de Jesus. Amém. Sabe que ela saiu? Vamos lá. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como os de urso, a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal retirada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Pai, em nome do Senhor Jesus, te pedimos nesta tarde, abre o nosso entendimento. Senhor Espírito Santo, é o Senhor quem está conosco na terra para nos ensinar, para nos auxiliar e abrir o nosso entendimento. Quem somos nós perante a grande sabedoria do Senhor? Como o Senhor diz em tua palavra, quem lhe deu para que o Senhor pudesse dar? Quem lhe ensinou para que o Senhor pudesse ensinar? Todo dom perfeito e toda sabedoria vem do alto. E o Senhor é aquele que tudo sabe, tudo conhece. Compartilha conosco, meu Deus, da sabedoria que há em ti, pois a tua palavra diz que aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor Deus, que a todos dá liberalmente, não a lança em rosto. Em nome do Senhor Jesus, reparte da tua sabedoria para nós. Faz de nós pessoas sábias e entendidas na terra, conhecedores da tua palavra. Ajuda-nos a colocar em prática a tua palavra para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Alcança a todos para a tua honra e glória, assim te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode citar? Hoje eu dividi esse capítulo 13 em duas partes. Então nós vamos estudar a primeira parte, que é do 1 ao 10. Amém. Esqueci, desculpa. Então o que acontece? Vocês viram que eu só li do versículo 1 até o versículo 10. Do versículo 11 até o versículo 18 eu vou deixar para o domingo que vem, porque senão vai ficar muito extenso esse capítulo 13, porque a explicação dele ela é extensa, ela é grande, muita coisa aqui. Aqui nós temos uma figura de linguagem muito típica dos gregos. E aqui o que acontece?
quando nós estamos ouvindo João dizer sobre besta, sobre poder, sobre chifres, ele está dizendo o que ele viu. Preste bem atenção. O que João viu, conforme já estudamos, a partir do capítulo 4, a visão foi levada no céu, certo? Ele foi levado ao céu e de lá ele começou a ver as coisas. Só que essas figuras, elas têm resposta aqui na Terra. Então, todas as vezes, por exemplo, que ele fala da besta, ele não está falando de um bicho. Ele está falando de uma pessoa que no mundo espiritual Deus considera uma besta. E o que é uma besta perante Gênesis? Um animal feroz que ele não é domesticado por homem nem por mulher. É um animal selvagem da selva, ele é indomesticável. Então, para Deus, esse ser aqui, que chamamos de besta, que é o anticristo, ele é um ser que não se curva diante de Deus. Ele é indomável. Ou seja, quem montou sobre ele foi Satanás. Então, Deus o considera uma besta, alguém indomável. Por isso é chamado assim. No mundo espiritual, Satanás, ele é considerado o dragão, não é isso que está escrito aí? Dragão deu poder para a besta? Então, o anticristo é a besta e o dragão é Satanás. O anticristo vai fazer milagres, vai fazer sinais, com o poder de quem? De Satanás. Aí o povo diz assim, não, o diabo tem poder nenhum. O diabo tem poder. Ele não tem mais do que Deus, é claro. Deus é criador de tudo e todos. Mas ele tem poder. E ele vai fazer tão grandes coisas que nós lemos aí do versículo de número 4 em diante. E adoraram o dragão e a besta e disseram, com maravilhas, quem poderá vencê-la, né? Então o que acontece? Quem tiver nessa época vai bater palma para ele. Vai dizer, esse tem poder. Quando Jesus estava aqui, alguns também se maravilhavam, né? Mas os judeus disseram, não, isso é um nome mentiroso. Isso é um profeta que surgiu de uma cidade que profeta nenhum surgiu, que foi Nazaré. Só que quando vier o anticristo vai fazer o que o povo gosta. Não vai fazer a vontade de Deus. E o que o povo, infelizmente, do mundo quer é que os profetas falem o que agrada a eles. E profeta de Deus não fala o que agrada o ser humano. Profeta de Deus fala o que agrada a Deus. E isso nós vamos ver estas figuras de linguagens aqui. Então eu vou estar sempre lendo o versículo na Bíblia e também estarei aqui mostrando o que significa estes versículos. Vamos lá. A besta subiu do mar, capítulo 13, do versículo 1 até o 10. João viu subir do mar uma besta. Está no versículo 1, não é isso? Ó, diz o versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre os seus chifres 10 diademas, sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Esse é o versículo 1. Olha o que temos aqui. A comentarista Switch, ela escreve assim, o mar é um símbolo apropriado da superfície agitada da humanidade, não regenerada, ou seja, a humanidade que não se tornou nova criatura em Cristo, que é o que chamamos de regeneração, o ato de nascer de novo, certo? Então, o mar aqui, se você conferir o capítulo 17 na Bíblia, veja bem o que diz o capítulo 17, versículo de número 15, diz assim: e diz-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, o símbolo do mar, aqui em Apocalipse, são pessoas. Multidões, povos, línguas e nações. O que são nações? Pessoas que moram em países. Então, quando o texto diz que a besta sobe do mar, está dizendo o quê? Quem é a besta? O anticristo. Se ela sobe do mar, ou seja, a besta é um homem, se sobe do mar, está dizendo que o mar é a representação de povos, línguas e nações, está dizendo que o anticristo não vem de cima. Ele vem do meio das... Não. Preste bem atenção. O mar é a representação de multidões, pessoas, povos, línguas e nações. Se está dizendo que a besta surge do meio do mar, e o mar representa nações, então está dizendo que o anticristo vem do meio dos povos, das nações. Ele é um ser humano que sai do meio de outros seres humanos. Ele é habitante aqui da terra. Ele nasceu na terra, está aqui na terra, e ele vai ser
aclamado e representado por pessoas importantes aqui na Terra. Conforme a Bíblia Sagrada diz, já até estudamos isso em capítulos anteriores, aquele que tem sido colocado como uma religião, que agora, no ano de 2018 para cá, se tornou o que chamamos de ecumenismo religioso, que foi a união das religiões. E nessa união das religiões, foram exatamente aquelas que se dizem monoteístas. Temos duas no cristianismo, né? Nós temos o catolicismo, que se diz cristão, é monoteísta porque somente adora um Deus. Nós temos o judaísmo, não é? Só que o judaísmo, ele adora o único Deus, não é isso? Só que o judaísmo não entrou nisso. Quem entrou? O muçulmanismo. O muçulmanismo é aquele povo que coloca Maomé como seu Deus, seu profeta. Então eles são pessoas que se juntaram no ecumenismo. E tem o povo dos evangélicos. Então você tem um catolicismo cristão, você tem os evangélicos que se dizem cristãos nesse ecumenismo, e você tem o povo muçulmano. Nessas religiões, nessa união, o anticristo, como uma das suas bases, será unir todas as religiões em uma só. Para quê? Na visão dele, ele vai colocar para que ninguém possa dividir pensamentos, mas todos pensando a mesma coisa. Isso se chama lei ecumenista, que é quando todas as religiões falam apenas um querer, uma vontade, um soberano. Só que conforme vemos na Bíblia, o soberano não será Deus. O soberano será a besta, porque toda a terra estará aplaudindo esse soberano, que não é Deus, mas é a besta que tem poder de Satanás, que é o dragão. Por isso que eu falo para as pessoas, e comentei em outras oportunidades, que nós temos que tomar cuidado com tudo aquilo que tem um símbolo da serpente ou do dragão. Você vê hoje, tem água sanitária com o símbolo do dragão. Você tem lá o país do Oriente, né? Ali na China, a principal luta deles, né? Ali no Kung Fu, o Japão, ali a China, o símbolo deles, a bandeira é o dragão. Você vê hoje que tem pessoas vendendo bolsas, cintos e até perfumes com o símbolo da serpente e do dragão. E o Satanás, o símbolo dele tanto é a serpente quanto o dragão. E ele está se espalhando cada vez mais na terra. E ele tem colocado lutas e outras coisas mais para influenciar as pessoas a sair do amor para entrar na guerra. Tudo na força do braço. O que a Bíblia diz? Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, ou seja, confia na sua própria força. Mas devemos confiar em Deus. O que a Bíblia diz? Que do Senhor vem a nossa força, não é isso? Como é que diz o Salmo 46? Deus é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então ele é a nossa força, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, nós já vimos aqui que essa representação do mar é a humanidade não regenerada, ou seja, que não nasceu de novo. Vive aparentemente dizendo que conhece Deus e crê em Deus, mas não vive para Deus. É uma humanidade não regenerada. Muitas pessoas vivem para si, para usar seu corpo para se exibir. Não vivem para cada momento para si. Qualquer parte, tatuagem, tudo é só para se mostrar. Sim. E essas pessoas não regeneradas são aquelas que não nasceram de novo, não entregaram a vida para Cristo e mudaram. Porque tem muita gente que entrega a vida para o Senhor Jesus, mas continua a mesma coisa no mundo. Meu filho ele não aceita estar nessa religião. Não, né? Não. Porque nós, na verdade, não somos uma religião. O mundo colocou o cristianismo como uma religião. Mas religião é quando tem um dogma e aquele dogma é seguido por um homem. Ele tem o dragão na mão. Tem, né? E aí o que acontece? O nosso Senhor Jesus, ele colocou um manual para nós, que se chama Bíblia Sagrada. Então, quem está à frente não é um homem, é Deus. E Jesus é Deus. Quando você encontra uma religião, quem está na frente é um homem. E o homem, vou dar um exemplo. Quando você pega, por exemplo, a religião chamada budismo. O budismo, quem é o líder deles? É o Buda. Só que o nome de Buda não é Buda, isso é um apelido colocado, né? O nome dele mesmo é Siddhartha Gautama. E ele criou sua religião. Então ele cria uma religião cujo autor da religião é um homem. Mas quando você vê Jesus, Jesus não cria uma religião.
Jesus diz, eu sou o caminho que leva até Deus, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então você não vê uma religião, você vê Deus mostrando o caminho para chegar até Ele. Aí é o cristianismo. Quando você vê a ramificação que o cristianismo se tornou, que hoje fica essa luta, essa guerra do catolicismo, você vê que no catolicismo quem está à frente é Deus? Não, quem está à frente quem é? Qual a autoridade máxima do catolicismo? O Papa. E o Papa é Deus ou é homem? É homem. Se o homem que está na frente é uma religião, não é o cristianismo, é o catolicismo. Mas eles insistem em dizer que são os cristãos, né? São a primeira igreja. E se for para disputar quem é a primeira igreja se chama Igreja Israelita, Judaica. Não é? O primeiro templo construído foi por Salomão, que era judeu. Então, se for para disputar quem fez o primeiro templo, não foi os católicos, foram os judeus. Tanto é que a gente vê também no Novo Testamento que o apóstolo Pedro, o apóstolo João, logo depois da subida de Cristo, eles vão até um templo chamado Formosa, Atos capítulo 3. Então já existia templo ali naquela época. E ali naquele templo eles encontram um homem coxo, né? Um homem paralítico, e então ele recebe um milagre. Ele pediu, foi moedas, ele pediu ali uma esmola, e Pedro disse, dinheiro eu não tenho, prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo levanta e anda. Ele levantou e andou. Então, o que nós vemos? Que as religiões, todas elas vão colocar um homem no centro, um líder. Só que o nosso líder é Jesus, e não é homem, é Deus. Não é um homem de carne e osso como nós que nascemos do pecado. É alguém que veio em carne e osso preparando o próprio corpo para estar entre nós e morreu por nós. Então, o cristianismo não é uma religião. Foi colocado como uma religião porque se dividiu. Mas não é uma religião. O caminho é Cristo. A salvação é Cristo. A vida vem de Cristo. Então, Ele é o centro de tudo. E quando nós observamos o que o anticristo vai fazer, conforme vimos aqui, ele vai unir os povos todos para ele. Porque ele vai querer ser o centro das atenções. O que significa o anticristo? O anticristo é aquele que vem contra Cristo. Ele é contra Deus e contra tudo que se chama Deus. Tanto é que está escrito aqui que ele tem sobre a sua cabeça sinais de blasfêmias contra Deus. O que é blasfêmia? Blasfêmia, ou o ato de blasfemar, é falar contra Deus e contra as coisas santas de Deus. Isso é blasfêmia. Tanto é que vocês observam na Bíblia Sagrada que os judeus não reconheceram Jesus como Deus. Eles não entenderam que ele era Deus. Eles pensaram que vinha alguém como rei, pintado de ouro, um homem que saía soprando e tudo acontecendo, mudando a vida deles. Mas Jesus veio foi para morrer pelos pecados, não foi para exaltar a glória. E eles não entenderam isso. Então o que eles viram? Viram o Senhor Jesus fazendo milagres, estando no meio de pecadores. E diz assim, se é um homem santo, o que está fazendo no meio dos pecadores? Se ele é Deus mesmo, o que ele está fazendo no meio de nós? Mas a Bíblia mesmo já dizia no Antigo Testamento. Ele deu dons para os homens para habitar entre eles. Porque senão o ser humano estaria perdido para sempre. O que seria de nós se o Senhor não estivesse no nosso meio? O Senhor Jesus desceu, veio e ensinou, proclamou a nova, que nós chamamos de evangelho, que é boas novas de salvação. E depois morreu no Calvário, ressuscitou e subiu até os céus. Mas ele deixou o seu poder conosco. Ele deixou o Espírito de Deus para nos dar essa autoridade, esse poder. E o anticristo, ele vem exatamente para quebrar essa aliança do ser humano com Deus. O que nós vemos aqui? Ó? Depois de Isaías, capítulo 57, versículo 20, aí na apostila. Especialmente do caldeirão fervente da vida nacional e social, da qual surgiram os grandes movimentos históricos do mundo. Aí está o número 115, que é do comentário Bica. A conexão desse capítulo com o capítulo anterior, que é o capítulo 12, é descrita por Charles da seguinte maneira: o dragão frustrado em sua tentativa de destruir o Messias e sua comunidade segue para a beira do mar e de lá convoca a besta, que aqui é o Império Romano. Então o que nós temos? Nós temos em toda a história teológica aquele que vai encabeçar o anticristo, apresentar como o representante das religiões, vai ser o catolicismo romano. Porque é a maior religião que fala de Deus no mundo. É a maior religião que fala de Deus. Não fala de Deus em sua totalidade. Coloca o que nós sabemos de idolatria no meio. Porém, é aqueles que falam como adoradores do único Deus. O anticristo,
entra exatamente na apresentação, ou seja, ele será apresentado por esta religião, que é tão respeitada. E quando ele é apresentado por esta religião, porque ela tem muitos seguidores, e esses seguidores vão receber ele. Claro, alguns que não concordam com certas coisas vão sair, mas a maior parte vai ficar e vai recebê-lo como o grande profeta, o maioral. E nós, tendo conhecimento da palavra de Deus, não vamos aceitar isso. Para armá-lo com seu próprio poder. Número 116 aí. A besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mesma descrição é dada à besta de cor escarlate, no capítulo 17, versículo 3, que é o que ainda vamos estudar. O significado desses itens é explicado no capítulo 17, do versículo 9 ao 12. E lá, quando chegarmos, eu vou estar dando esses comentários. Sobre os chifres, havia 10 diademas. Diadema aqui seriam coroas, é uma coroa real. O vidente, que no caso é João, percebeu sobre as cabeças um nome de blasfêmia. A primeira aplicação disso, a interpretação preterista. O que é, conforme já vimos até agora? Preterista é de pretérito, passado. Então, vamos ver aqui uma explicação que os preteristas dão. Claro, o nosso ponto de vista é futurista. O que é futurista? Que essa visão é futura, vai acontecer. Mas eu coloquei aqui a visão daqueles que, teologicamente, que se dividem em 3. Os preteristas, né? Os historicistas e os futuristas. Nossa classe é futurista. E cremos que vai acontecer. E cremos que Apocalipse é uma visão futura para a grande tribulação. Os preteristas acreditam que já aconteceu. E a visão deles é a seguinte. Veja aí, interpretação. Seria para os títulos blasfemos assumidos pelos imperadores romanos dos 2 primeiros séculos, ou seja, já aconteceu. Uma documentação abundante para isso foi achada nas cartas imperiais encontradas entre as inscrições em Éfeso, que é uma das igrejas, uma das cidades cuja igreja estava lá. Diversas vezes, a palavra Filho de Deus aparece com o nome de um imperador, enquanto se chamavam simplesmente de Deus. Então, os imperadores achavam-se Deus. Essa é a explicação dos preteristas. Nas suas moedas, por exemplo, a de Nero, se chamava de o Salvador do mundo. Nero mandou fazer uma moeda com a inscrição da foto dele e colocou atrás o Salvador do mundo. Podemos imaginar o choque que isso foi para os cristãos antigos, que admitiam esses títulos somente para Cristo. Disse que Domiciano, que era o imperador, quando João escreveu o livro de Apocalipse, insistiu em ser chamado de Nosso Senhor e também ser chamado de Deus. Para os cristãos, essa era uma blasfêmia dupla. Agora o comentarista Barnes, representando a interpretação historicista. A primeira que eu dei aqui é preterista, pretérito, passado. Então, os preteristas acreditam que a visão dos 10 diademas, 10 chifres, já aconteceu. Agora vamos ver aqueles que acreditam na interpretação historicista. O que eles acreditam? Cita afirmações blasfemas feitas pelos papas. Os futuristas, que é a nossa classe, dizem assim: entendem que o anticristo vai conferir para si mesmo a autoridade divina. Ele vai se intitular Deus. A besta que João viu era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso, a sua boca como a de leão. Está no versículo 2. Eu vou ler aqui o versículo 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como os de urso, sua boca como a de leão. O dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Poderio é grande autoridade, grande poder. Então, Satanás vai fazer com que o anticristo, que é a chamada besta que está aqui, que ele tenha autoridade, tenha um trono e ele governe o mundo através desse trono. Ele vai ser realmente adorado pelos seres humanos. Você não vê no catolicismo como é que o Papa é adorado? Beija a mão e os pés do homem, carrega ele como se fosse alguém maioral. Lembra da Arca da Aliança, né? Tinha que ter 4 homens para carregar a arca, não é isso? Porque ali simbolizava a presença de Deus. O Papa é considerado a mesma coisa, porque botam ali em cima e sai carregando ele. Ele é adorado como se fosse Deus, né? Agora o anticristo vai ser mais ainda. E quem é que vai dar essa autoridade? O romanismo. O romanismo vai transferir para ele e vai apresentar ele como cabeça
de toda a humanidade. E a humanidade que não conhece Deus e não quer Deus vai se curvar para Ele. Né? Vamos ver aqui continuidade. Eu parei aí no 2. A imagem é tirada de Daniel capítulo 7, do versículo 3 até o 7, que é onde tem aquela visão do leopardo, do urso, do leão. Na visão de Daniel, 4 animais grandes subiam do mar. O primeiro era como um leão, o segundo era semelhante a um urso, o terceiro semelhante a um leopardo e o quarto terrível, espantoso e muito forte. A besta de Apocalipse une os traços dos 3 primeiros animais de Daniel em ordem inversa, ou seja, em vez de ser primeiro o leão, você vê que na visão de Apocalipse o leão é um dos últimos a ser citado. Mas aqui tem os mesmos 3 animais que João cita, também tem em Daniel. Por isso que toda vez que vai se estudar a escatologia, utiliza-se tanto o livro de Apocalipse quanto o livro de Daniel, porque a visão é parecida para o mesmo episódio. Claro que a gente vê, por exemplo, a visão da estátua que Nabucodonosor viu, que ele mandou fazer, e aí Daniel deu a interpretação da estátua. Ele viu a primeira parte de ouro, né? Depois ele viu a parte de prata, depois ele viu a parte de bronze, depois ele viu a parte de barro. As pernas eram barro misturado com ferro, com bronze polido. Então ali nós vimos os 4 tipos de impérios da época. Nós vimos o Nabucodonosor, que estava na ponta, que era o Império Babilônico, que antigamente se chamava Caldeus, antes da Caldeia. Depois nós vimos chegando o Império Medo-Persa. Logo depois deles, na representação do leopardo, viria o Império Grego, que foi aquele que reformou antes do Senhor Jesus chegar. O que podemos chamar de a linguagem grega já existia na época de Cristo. Acho que o Novo Testamento foi escrito em grego. Você pode observar que o grande que veio antes de Cristo chamava-se Alexandre o Grande, ele era grego. Ele que construiu a chamada Alexandria no Egito. Então ele foi um dos maiores impérios que venceu os Medo-Persas. Logo depois deles, dos gregos, quem entra? Entram exatamente os romanos. Você, quando observa, está desde o início do estudo que nós colocamos no YouTube, se a senhora quiser conferir, pode ver, nós colocamos que todas as igrejas, as 7 igrejas que encontramos em Apocalipse, todas elas foram criadas no período dos gregos. Os romanos só chegaram para reformar. Então toda a igreja, ela surge no período quase que o mais forte, que foi o período grego, do qual ajudou a escrever a Bíblia em grego. Logo depois dos gregos, quem vence são os romanos, que vêm para apenas restaurar as cidades nas quais as igrejas já estavam. Essas igrejas eram antigas. Então o que nós vemos? Os 4 reinos, representados por esses animais. Não é? O leopardo representando o mundo grego, e nós temos o último aqui, que seria a representação dos romanos. Aqui diz, espantoso e muito forte. Essa besta de Apocalipse, ela une os 3 primeiros animais de Daniel em ordem inversa. Semelhantemente ao 4º animal, ela tem 10 pontas. Os 4 animais, preste bem atenção, os 10 pontos, é o que eu vou explicar aqui. Os 4 animais de Daniel, eles representam respectivamente, ou seja, em ordem, o Império Babilônico, que é o que eu citei, o segundo, Medo-Persa, o terceiro, o grego, e o 4º, romano. Essa representação dos animais é de acordo com a estátua que eu falei. Vocês vão ver lá a partir do capítulo 9 de Daniel, vocês vão ver, eu vi semelhante ao leopardo, semelhante ao leão, todos eles representando esses 4 impérios, Babilônico, Medo-Persa, grego e político, os romanos, foram os que ficaram. Vocês observam que os romanos, eles foram os últimos, tanto é que quando o Senhor Jesus veio à Terra, quem é que mandava nessa época? Os romanos. Jesus foi crucificado na cruz pelos romanos. Então os romanos foram os últimos. Depois que Israel se desliga dos romanos, é que eles viram um país, que era uma promessa muito antiga de Deus. Né? Deus disse, eu chamarei vocês e constituirei uma grande nação. E eles cresceram, mas ainda estavam subjugados, ou seja, debaixo do poder do Império Romano. Quando o Império Romano passa, então Israel, ele vira um país independente. Isso que eles viram um país independente, eles conseguem ter a sua própria bandeira. E os Estados Unidos foi quem deu aquela bandeira para eles lá, com aquilo que eles chamam de a cruz, cruz não, eles chamam de estrela de Davi, né? Mas aquela estrela de Davi, realmente ela não é a estrela de Davi.
aqui, ó. Parece que a besta de Apocalipse representa, em primeiro lugar, o Império Romano, que tinha as características dos 3 impérios anteriores, mas era mais terrível e espantoso. Não pode haver dúvida que para os primeiros leitores de João, essa era a interpretação dada a essa passagem, daquela época. Os imperadores perseguidores eram motivados por Satanás, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, que é a palavra tronon, em grego, e grande poderio, ou seja, deu autoridade para ele, poder. O cenário histórico do primeiro século dessa passagem aparece de maneira mais impressionante no próximo versículo. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Está no versículo 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e uma chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Quem é a besta? O anticristo. Toda a terra se maravilhou. Significa que os habitantes ficaram maravilhados com o anticristo, com aquela enfermidade que foi curada. Como é que ele conseguiu poder para curar ele mesmo, né? Isso era um poder que emanava de quem? De Satanás. Conforme está escrito aqui. Olha o que diz aqui. Essa parece uma clara alusão ao chamado Nero Redivivus, que é uma palavra em latim que significa ressuscitar. Redivivus é ressuscitar. Essa história é relatada por Sweet, que é a comentarista. Em junho de 68, Nero, perseguido pelos emissários do Senado, infligiu sobre si uma ferida. Ou seja, ele mesmo causou uma ferida nele, que foi a causa de sua morte. Seus restos mortais receberam um funeral público e foram mais tarde colocados no mausoléu de Augusto. Todavia, crescia nas províncias orientais do Império um rumor, ou seja, alguém estava comentando, fazendo comentários. Esse rumor de que ele continuava vivo e estava escondido em algum lugar. Embusteiros que afirmavam ser Nero surgiram em 69 e 79, e mesmo em 88 ou 89. A lenda da sobrevivência ou ressurreição de Nero formou-se na imaginação popular. E Dion Crisóstomo, no fim do século, escarnece disso, ou seja, ele zomba disso, como uma das loucuras da época. Entremente, a ideia do retorno de Nero começou a tomar forma na imaginação de judeus e cristãos. A lenda foi usada por São João para representar o renascimento da política de perseguição de Nero por Domiciano. Isso, é claro, não descarta uma aplicação ao anticristo no fim dos tempos. Mas a primeira regra em interpretar qualquer profecia é observar o fundo histórico da sua época. Então, na parte histórica, a explicação seria esta. Todo mundo adorava o dragão que deu à besta o seu poder. No grego é a palavra autoridade. Está no versículo 4. Todo o mundo adorava o dragão que deu à besta o seu poder. A besta é o anticristo. Quem deu o poder para o anticristo? O dragão. Quem é o dragão? Satanás. Está no capítulo 12. Lembra? Satanás é a antiga serpente, o dragão chamado Diabo Satanás. Então, os 4 nomes que Deus deu para o diabo é a antiga serpente, o dragão, o diabo e Satanás. Sendo Satanás o nome mais antigo, porque é o nome hebraico, Ha-Satan, que significa Satanás ou adversário, aquele que luta contra Deus. No grego, você já encontra uma palavra que nunca tinha surgido, que é a palavra grega diabolos, que significa o acusador. É aquele que veio acusar a igreja diante de Deus. Por quê? Porque a igreja é pecadora, mas se arrepende dos seus pecados e ganha perdão. Então ele foi chamado de diabo. Aí lá em Apocalipse capítulo 12, Deus dá 4 nomes para ele. Ele é o Satanás, no antigo hebraico, lá no Antigo Testamento. Ele é o diabo no Novo Testamento.
Mas ele no Antigo Testamento é a serpente do Jardim do Éden e é conhecido como o dragão. Por que entrou esse mito de um dragão? Você pode ver que essa palavra dragão e outros nomes, tudo surgiu da mitologia grega, que é o estudo dos mitos. Segundo o mito, tem a deusa Diana, né? Lembra? A deusa Diana dos Efésios. E Éfeso, na verdade, era uma cidade grega, que foi conquistada depois pelos romanos. Você vê também, ali naquela época, você vê a figura de Zeus, né? Quem já ouviu falar de Zeus? Zeus é chamado entre os gregos de o deus majoritário dos deuses do Monte Olimpo. Né? Você sabe que isso tudo é demônio. Só que os gregos criaram sua fantasia. Os jogos que nós temos hoje, os chamados Jogos Olímpicos, né? Que é futebol, basquete, Paralimpíadas, e aí depois começaram a botar lutas e artes marciais no meio. Tudo isso surge de onde? Dos gregos. A corrida, de onde surge a primeira maratona na história. Os gregos tinham essa corrida. Até que até Paulo, em Atos dos Apóstolos, ele fala sobre isso. Que a coroa dos gregos é o louro, que são ramos. Não é uma coroa de ouro. Coroa de ouro veio dos romanos. Os romanos criaram uma coroa de ouro. De onde vem o teatro? O teatro vem dos gregos também. Porque o grande panteão, né, o grande teatro que existia na época, de onde vem o nome peça teatral, é dos gregos. Ou seja, tudo cultura pagã. Vem tudo para o Brasil e entra na igreja. A igreja lutou contra tudo isso. Hoje a igreja abraça tudo. Na igreja tem teatro, na igreja tem pecinha teatral. Olha, eu falando errado. Pecinha teatral. Coloca ali aquelas pessoas. Vamos botar para fazer um bonequinho, um fantochezinho, um ventrículo. Pronto. Tudo que é dos gregos entrou na igreja. E quem são os gregos para nós? Referência? Não, eles são pagãos. Eles creem em vários deuses. E a igreja só crê num Deus. Aí pega a cultura dos pagãos, que creem em vários deuses, para botar no meio da cultura da igreja. Quer dizer, a igreja te destruiu. Aí depois a igreja reclama. Não tem mais milagres. Não tem mais profecias. Paralítico não anda mais. Gente morta não ressuscita. Gente com lepra não fica curada. Por quê? Porque a igreja jogou o mundão dentro dela. Aí quando a gente olha para Apocalipse, a última igreja que a gente estudou, que foi Laodiceia, quando nós vamos observar a história de Laodiceia, quem era Laodiceia? Laodiceia era a igreja que tinha condições monetárias, a mais rica de todas elas, porque ela era uma cidade onde ela se localizava. Ela podia comercializar de forma abundante, ela tinha roupas e ela podia fabricá-las, ela tinha colírios caríssimos para as pessoas que tinham problemas visuais, da qual nenhuma cidade jamais fabricou. Deus pega tudo isso e entende uma coisa muito importante. Aquela igreja que naquele tempo, na cidade chamada Laodiceia, abraçou o evangelho, jogou o evangelho para fora e abraçou, sabe quem? O trono de Zeus. Quem é Zeus? Zeus é aquele que na cultura grega, ele é o Deus majoritário, ou seja, o soberano dos outros deuses do Monte Olimpo. E a Bíblia Sagrada relata, João, né, que teve essa visão, relatou, dizendo o seguinte: o próprio Cristo diz que o trono de Satanás está lá. Ou seja, Zeus é Satanás. Porque Satanás, ele tem o seu trono no inferno e ele é o majoritário dos deuses pagãos. Ou seja, só existe um único Deus. E Satanás criou outros deuses, que são os seus espíritos, seus demônios. Então Jesus fala assim, ó, o trono de Satanás está lá dentro. E aonde Cristo está? Olha como é que Deus ama a sua igreja. Cristo ganha aquelas almas e aquelas almas decidem deixar o evangelho para seguirem, mesclarem o evangelho com culturas pagãs. Jesus coloca em Apocalipse 3:20 e diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Ou seja, a igreja botou Jesus para fora e ele está do lado de fora querendo entrar de novo. Por isso entrou o versículo: eis que estou à porta e bato. Porque a igreja trocou Jesus por Zeus. E Zeus é a representação de Satanás. Quando Jesus está do lado de fora, ele de forma educada diz assim: estou à porta e bato. E diz assim: se alguém abrir, eu entrarei. Mas ele só entra se alguém abrir. Olha que interessante, a igreja é dele, mas a igreja dele botou ele para fora. E ele disse: se a minha igreja abrir a porta, eu entro. Se ela não abrir, eu não entro. Satanás precisa de uma porta aberta? Não, ele só precisa de uma brecha. Jesus quer novamente entrar e estar no meio da sua igreja. É uma igreja que tem nome de igreja, mas não é igreja. Vive com glamour,
vive com status, vive com pendentes, com vaidades, que são representações do mundanismo. O mundano, quando o cristão classificado como mundano, é aquele que vive de acordo com o mundo. Hoje você vê igreja vivendo igual ao mundo e diz que é estilo. É estilo de santidade, é moda evangélica hoje, né? Hoje existe moda evangélica. Tudo que pinta no mundo o evangélico compra e diz é moda evangélica. Não se parece nada com o evangelho, se parece mais é com o mundo. Então, que diferença há? Jesus disse para Paulo escrever na carta para Timóteo. Lá em 2 Timóteo disse o seguinte: aquele que profere, fala o nome de Cristo, se é a parte da iniquidade, porque ele conhece os seus. Então não adianta dizer assim, eu sou de Deus. Ele sabe se Deus não é. Aí em Apocalipse ele diz para uma das igrejas: tem nome de que vives, mas estás morto. É a igreja que diz, eu sou de Jesus. Jesus é a vida, mas essa pessoa está morta, porque Jesus não mora com ela. Só tem status. É um povo que vive na vaidade, na mentira. Tudo aquilo que a Bíblia condena, essa pessoa abraça e diz assim, é normal. Tem nada a ver. Não, é só uma mentirinha, faz mal a ninguém, que o povo diz, né? Sem saber que todo mentiroso é aquele que ama mentira vai para o inferno, né? Então nós temos que lutar contra a mentira. Por trás de todo pecado tem a mentira. Nós temos que lutar contra isso. As obras da carne, né? Que está lá em Gálatas, capítulo 5. Só que a igreja só vai lutar, aí Cristo diz assim, te aconselho que compre colírios para os teus olhos. Estava dizendo para aquela igreja, que aquela igreja que comercializava colírio, ela na verdade o colírio dela não deixava ela enxergar que ela estava desviada e longe de Cristo. Então ele falou, aconselho-te que compre colírio para os teus olhos, para você voltar a enxergar, você não está enxergando. E que compre roupas para tampar a sua nudez. Era uma igreja vaidosa, era uma igreja que gostava de se mostrar. Para vocês terem ideia, uma das 7 igrejas, eles viviam com aquilo que nós chamamos de prostituição sacerdotal. Existiam sacerdotisas prostitutas, para que através daqueles que pagavam elas, deuses que estavam com aquela mulher, que na verdade são demônios, pudessem abençoar a vida daquele que se prostituiu com ela. Ela era um canal de bênçãos, claro, mentira isso, mas de acordo com aquilo que eles apresentavam, essa mentira fazia com que quem se relacionasse com elas, com essas profetisas, eles pudessem ser abençoados. Quando na verdade Satanás cria uma mentira e o povo ainda paga por ela. Aí quando vem um cristão que de graça prega a verdade, o povo não quer, né? Você faz um evento de graça, não cobra nada, o povo não aparece. Tá para surgir aí, eu estou falando na data de hoje, dia 21 de dezembro de 2025, data que estamos tendo esse estudo de Apocalipse, capítulo 13, primeira parte. Tá para chegar um cidadão que o mundão gosta muito, né? Que é o Xandão, né? O Xand de avião aí, né? O cidadão das baladas, do forró. Tá para chegar aqui em Tianguá. E vai estar lotado de gente lá. E para entrar lá tem que pagar. E para ouvir o evangelho é de graça. Agora presta atenção. Ao invés de comprar o mantimento do mês, só que dá o ingresso e a roupa. Vocês estão entendendo? Deixa de comprar para dentro de casa para poder comprar lá o ingresso. Pagar caro para ir ver o homem cantando a idolatria aí. Eu tinha mesmo um tema minha, que ela deixava de comprar o mantimento para comprar o luxo para se mostrar para os outros que tinham. Até quando foi descoberto. Você vê aonde chega o ser humano com o seu pensamento, né? A minha irmã mesmo, ela mesmo me repudiaram. Cadê tu foi criado na lei católica, tu vai entrar para as leis dos crentes, lei do safado? A minha cunhada tem horror de mim. Mas eu não condeno ela. Porque eu procuro a palavra de Deus, não procuro mudando. Porque Deus é um só. É quando a pessoa é criada na religião, ela está com a mente cauterizada. Porque assim, não adianta eu ter minha casa cheia de santo, adorando uma imagem de barro, que isso eu já entendi. Para saber onde está falando da vida dos outros, julgando mentira e praguejando os outros. Porque muitas delas me praguejaram. E eu não tenho ódio, tenho assim, pela lembrança. Mas o que adianta estar adorando o santo e ter ódio no coração? Muitos vestir roupa às vezes lá no joelho e saber onde está aqui o tamanho da língua e o coração ruim. A gente sabe que a roupa faz parte para tampar, mas uma coisa não anula a outra, né? Tem que fazer uma e outra também, né?
Porque também a pessoa dizer que ela ama Deus, né? Tá cheio de coração de Deus, né? Aí também tá expondo o corpo aí também. Teve uma pessoa que disse assim, mulher, veste teu um shortinho mais curto, pro teu marido prestar atenção. Eu fui criada com roupa grande, nunca fui acostumada a mostrar meu corpo para exibir para homem nenhum. Não adianta, eu vou vestir isso. Meu moral tá nesse. Não tá nas vestes. Ah, porque eu vou vestir uma blusinha peladinha, um shortinho mostrando um pouco as coisas para meu marido prestar atenção em mim. Não, eu vou ver minha vida do jeito que der. Não vou mudar minha vida por causa dos outros. Porque muitos eu já vivi por os outros, não para mim. Hoje nós temos que viver para Deus, não é isso? Viver para Ele, que Ele é o autor da nossa vida, né? Ele que deu a vida e Ele que tira, né? Então nós devemos a Ele. Vamos aqui para a segunda parte aqui, ó. Nessa parte aqui da segunda folha, onde saltamos uma linha aqui, ó. Vamos começar a palavra todo mundo. Adorava o dragão que deu à besta o seu poder. Que do grego é a palavra autoridade, versículo 4. Usando uma linguagem própria em relação a Deus, né? Conferir lá Êxodo capítulo 15, versículo 11, diz assim: o povo clamou, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Que é o que está no versículo 4 de Apocalipse 13. A comentarista Switch, ela faz uma observação. Não era a grandeza moral, mas a força bruta que ditava a respeito das províncias, ou seja, das cidades. A besta continuou proferindo grandes coisas e blasfêmias, no versículo 5. Em relação aos imperadores romanos, a comentarista Switch também diz: a presunção de colocar nomes divinos em documentos públicos e inscrições era uma blasfêmia crescente e já estabelecida, colocada. A afirmação de que a besta continuava no poder por 42 meses, quanto dá 42 meses, vocês sabem? 42 meses? 42 meses dá quantos anos, vocês sabem? 24 a 2 dá 3 anos e meio. 1.260 dias. Por que o texto diz continuava? Eu vou ler aqui na Bíblia para vocês poderem entender. Ó, capítulo de número 13, versículo... Deixa eu ver aqui o versículo da parte continuada. Versículo 4 diz assim: adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Na outra parte que nós lemos de Apocalipse, ou seja, nos primeiros 12 capítulos, nós vemos que uma parte também profetizava por 42 meses. Chegando no capítulo 11, o que diz lá? Que as duas testemunhas estavam lá, não é isso? E eles estavam apregoando a palavra. De repente, eles morrem, ficam mortos e não são enterrados por 3 dias, que são as duas testemunhas, as duas oliveiras de Deus. Quando eles ressuscitam, eles sobem, não é isso? Diretamente. Quando o texto diz que para continuar por 42 meses, é porque até o capítulo 12 já passaram-se 42 meses, que também são 3 anos e meio. É daqui que nós, que temos a visão futurista, entendemos que a grande tribulação de 7 anos se divide em 2 partes. 3 anos e meio, depois mais 3 anos e meio. Nos primeiros 3 anos e meio são acordos de paz, são vanglórias, são uniões. Nos últimos 42 meses, que é essa parte aqui, nós já vemos que ele já está estabelecido, o povo já o adora, então ele manifesta quem ele é e de onde ele vem. Ou seja, quem recebeu o sinal na sua testa, a marca, não tem como correr mais. Porque agora só compra e só vende e só comercializa quem tem a marca. E quem não tem, vai morrer de fome. Ou seja, já se vendeu por comida. Fala lá do irmão de Jacó, né? Que vendeu toda a primogenitura e a bênção por um guisado, por uma comida. E o povo vai se vender para comer também. Vai vender a sua alma para comer. Só que o texto aqui diz que essas pessoas que passarão por isso, que adorarão a besta, está no versículo de número 8, são pessoas que os nomes delas não estão escritos no livro do Cordeiro, no livro da vida.
entregou a vida para o anticristo, essas pessoas não têm parte com Cristo. Porque quem tem parte com Cristo é fiel até a morte. Com certeza, é verdade. Está lá em Apocalipse capítulo 2 e 3. Ser fiel até a morte dar-te a coroa da vida, que é a vida eterna. Quem é fiel à vida eterna está com o nome lá no livro do Cordeiro. Mas quem se vende para o anticristo, esse não é de Cristo. Esse vivia uma aparência, mas não é de Deus. Gente, numa totalidade de igrejas que temos no mundo, templos, pessoas reunidas nos templos, não vai subir todo mundo. Subir meio na metade para qualquer muito, né? Não sobe também a metade. Não, eu tô falando. Sobe não. Se subir meio na metade, sobe muito. Numa revelação que o Senhor deu hoje, preste bem atenção, uma revelação que Deus deu hoje para o nosso ano de 2025, se ele voltasse agora, só 10% da igreja ia subir. 90% iria ficar. O que significa que a igreja não está pura, está mesclada. Chega isso, ela se misturou com muitas coisas mundanas. Você pode ver, quando uma pessoa se apega a alguma coisa, ela briga por aquela coisa. Então você vê cristãos brigando por coisas mundanas. Quando na verdade a palavra eclésia, que é uma palavra que é colocada como igreja, o seu teor é chamados para fora, mas fora de onde? Saindo do mundo para o reino de Deus. Colossenses 1:13. Deus transportou a vós do mundo para o reino do Filho do seu amor, o reino de Deus. Então nós fomos chamados para sair do mundo. Por isso que Jesus disse, estão no mundo, mas do mundo não são. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Então o mundo não pode ditar regras para nós. Por exemplo, o mundo hoje, ele apoia o casamento homoafetivo, que antigamente a gente chamava de homossexual, que é a união de dois machos e duas fêmeas. A Bíblia nunca apoiou isso. Nunca apoiou e nem vai apoiar, porque a palavra de Deus é uma só. A Bíblia mesmo diz no Antigo Testamento, lá em Levítico, que isso é confusão diante de Deus. Porque Deus não fez isso. Deus fez macho e fêmea, está no Novo Testamento. Em Mateus 19, no princípio fez Deus macho e fêmea, um para um. É, porque de cada coisa ele deixou um par, né? Ele deixou um par. E um par, O homem deu para a mulher e a mulher deu para o homem, né? Para a mulher deu para a outra e o homem para ter para o outro, né? mas um par de sexualidades diferentes, não é isso? Né? Porque o povo hoje quer fazer par do mesmo sexo, não pode. Não pode ser dois homens e duas mulheres. O que é a Carta Magna do nosso país? O que é a Carta Magna? É a Constituição Federal do país. O que ela prevê? Ela prevê para nós a segurança da família. E como é que uma família é constituída? Heterossexuais, um macho e uma fêmea. Não existe família se não houver um macho e uma fêmea. Como é que nasce o ser humano? De dois machos e de duas fêmeas? Não. Só de um macho e de uma fêmea. Então a Constituição, ela ampara a proteção da família. E a família heterossexual. Toda família é heterossexual. Uma criança provém de um relacionamento heterossexual. O que é heterossexual? A união de um homem com uma mulher. Não de dois homens e duas mulheres. Isso é confusão diante de Deus. E Deus não é Deus de confusão. Mas o mundo apoia isso. E quer fazer com que a igreja também apoie. Isso é mundanismo. Se a igreja apoiar isso, não é igreja. A igreja foi chamada desse mundanismo para pregar contra o mundanismo e as pessoas se converterem ao Senhor Jesus e voltarem à palavra de Deus. Lá no princípio, gente, lá atrás o povo já começava a seguir para longe de Deus. Você vê que quando está Caim e Abel, Caim matou Abel. Aonde Caim vai? Some pelo mundo, longe de Deus. E Abel? Abel morreu. Perdeu a vida dele. Abel foi considerado diante de Deus um homem justo, mas seu irmão matou ele por inveja, porque as suas obras eram más. Aí vem Jesus, um homem justo. O que o seu povo fez com ele? Matou ele também. Falou assim, ó, solta o Barrabás e crucifica esse homem. O próprio Pilatos olha para Jesus e diz assim, mas esse aí não é o rei de vocês? Não, ele não é nosso rei. Diga que ele se intitulou rei, mas não é nosso rei não. Se você olhar hoje todo judeu que não se converte ao Senhor Jesus, eles continuam insistindo, Jesus nunca foi o rei deles. Mas Jesus deixou uma palavra. Eu só volto quando vocês reconhecerem que eu sou o rei de vocês. Então, a nossa palavra escatológica do relógio, ela se volta para Israel. Tudo que acontece lá
é um símbolo da chegada de Cristo. Por exemplo, foi colocado que quando o machado estivesse na raiz da árvore, então começaria os tempos, não é isso? Quando você mete o machado na raiz, você está arrancando a árvore, sim ou não? Sim. Ok. Israel ficou subjugado pelo poder dos romanos durante muito tempo. Num determinado tempo, do século XIX para o século XX, Israel vira país. Se desarraiga daquela terra, onde eles eram subjugados e viram nação. Está se aproximando o tempo. Jesus disse isso. Logo depois, o Senhor Jesus disse que haveriam guerras e rumores de guerras. O que mais estamos vendo nos nossos tempos é guerra de um país contra outro entre irmãos. Muçulmanos, descendentes de Ismael, israelitas, descendentes também de Abraão. Não é? Então você vê dois filhos de Abraão, um de Ismael e outro de Isaac, tudo brigando. E o Senhor Jesus estava falando sobre isso. Ele disse, isso é o princípio das dores, ainda não é o fim. Logo depois você vê ele dizendo assim, ó, perto da minha chegada, vocês vão ver o sol se escurecendo, a lua se tornando em sangue e algumas estrelas do céu caindo na terra. Quando vocês verem que as estrelas estão caindo, né? Estrela, aquela que a gente olha lá em cima quando está de noite. Quando você vê aquela estrela que parece tão pequenininha porque está longe, mas quando cai aqui vocês vão ver o tamanho que ela é. Maior do que um meteoro, uma estrela. Quando vir caindo sobre a terra, Jesus está mais próximo ainda de chegar. Mas quando Israel disser que Jesus é o Senhor, aí ele diz, aí eu chego. Então, quando vocês verem Israel reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador, ele chega para buscar Jesus. Mas a igreja, ela ficará nesses 42 meses que o anticristo continuará na grande tribulação? Por que a igreja não ficará? Porque Jesus morreu com uma finalidade: resgatar a igreja do perigo iminente. O que é a grande tribulação? A grande tribulação é o momento em que Deus começa a derramar a sua ira sobre os habitantes da terra, porque rejeitaram o seu Filho Jesus Cristo. Então a grande tribulação é o momento que Deus se zanga com todo mundo e começa a fazer um desastre fora do comum acontecer na terra. Lembra das trombetas que estudamos? Cada trombeta que soa é um problemão que aparece aqui embaixo. É Deus derramando ira na terra. E a igreja passa por isso? Pode. Por quê? Porque a igreja foi comprada pelo Senhor Jesus para não passar por isso. Ou seja, a igreja não rejeita Jesus, então ela não tem que sofrer. Quem vai sofrer? Quem rejeita Jesus. Jesus foi a escolha do Pai para salvar uma humanidade perdida e caída. E quando a humanidade não quer, vai sofrer aqui na terra. Agora, vocês podem observar isso na Bíblia Sagrada, aqui na palavra de Deus, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1. Tessalonicenses. Segunda aos Tessalonicenses. Vou mostrar duas passagens aqui para vocês. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 1. Pega não. Não vou pegar. Acharam aí? Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 1. Romanos, depois de Romanos, né? Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Aí. Acha a segunda carta, por favor. Isso, segunda aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 8. Vamos começar do 7 para vocês verem aqui. A senhora quer ler? Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 1. A senhora vai ler do versículo 7 até o versículo de número 10. O Tessalonicenses está aqui. Segunda aqui, ó. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Vai começar do 7. A senhora pode ler, por favor, para nós? Lê do 7 até o versículo 10. E alguns que são atribulados
de fogo, tomando Vingança. vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição antes a face do Senhor e a glória do seu poder, quando veio para se glorificar nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, enquanto o nosso testemunho foi criado entre vós. Eu sei também, já falei. Entre vós. Então veja só, para vocês grifarem aqui. Ó, versículo 8. Tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho. O Evangelho de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Então, a grande tribulação, ela virá para aqueles que não obedecem ao Evangelho, não seguem o Senhor Jesus Cristo, e isso acontecerá como vingança de Deus para com eles. Então a igreja não vai sofrer a vingança, porque a vingança é sobre aqueles que não conhecem a Deus e nem obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja, ela obedece o Evangelho e a igreja conhece Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então ela não pode passar, ela não pode ser vingada. A outra passagem que mostra isso pra gente é a primeira carta. Você está na segunda? Volta para a primeira carta aos Tessalonicenses. Olha o que diz aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 10. Primeiros Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Eu vou ler do 9 para vocês entenderem. Diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus. Saíram da idolatria para se converterem a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu filho. Peraí, filho de quem? Do Deus verdadeiro. A esperar dos céus a seu filho, a quem ressuscitou dos mortos. Quem ressuscitou Jesus dos mortos? Deus. Foi? Vamos lá. Quem ressuscitou dos mortos? Deus! A saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A ira de Deus sobre a terra, sobre os humanos, que na segunda carta aparece como vingança. Então, a igreja será livre da vingança de Deus Pai. Por isso que diz, Jesus que nos livra da ira futura. Quem é que vai ter essa ira sobre os humanos? Deus o Pai. E por que ele vai estar tão irado contra os seres humanos? Primeiro, porque não conhecem Deus. E segundo, porque não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqui temos dois grupos. O grupo dos ímpios e o grupo dos crentes desobedientes. Todos dois vão ficar. Jesus só vai livrar o seu povo, que ama a Deus, que conhece a Deus, mas que obedece o Evangelho. Se não obedecer o Evangelho, não vai para o céu. As pessoas hoje, elas querem colocar as regras delas, dizendo assim, isso não pode, eu não acredito nisso, isso não pode ser verdade. Mas a verdade é a palavra. Quem discute contra a palavra está discutindo contra Deus. Porque os seres humanos que escreveram essa palavra não escreveram da mente deles. Como é que eles escreveram uma coisa na época deles que está surgindo em todas as épocas a mesma coisa? Não tem como eles conhecerem o futuro, mas Deus conhece. E mandou eles escrever. Uma verdade que o Evangelho muitas vezes se cala é dizer, Deus escreveu a Bíblia? Claro que não. Deus não ia descer do céu para escrever Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens. Está claro isso. O apóstolo Pedro diz, a profecia nunca foi produzida por homem algum, mas foi escrita por homens inspirados por Deus, os quais falaram não de si mesmos, mas aquilo que Deus lhes falava. Então, estes foram usados por Deus para escrever a Escritura. E essa Escritura é divinamente inspirada por Deus. Quando a gente pega
uma interpretação textual da palavra que aparece ali, inspirada, a gente não pega a palavra inspiração. Porque inspiração é você trazer de fora para dentro, sim ou não? Vou te dar um exemplo. Você vai respirar agora. Você vai respirar. Puxa o ar para dentro, vai, puxa o ar. Você está inspirando, está vindo de fora para dentro, não é isso? É uma inspiração. Quando alguém vai desenhar, diz assim, eu estou precisando de uma inspiração, está precisando que venha de fora para dentro, não é assim? Ok. Agora você vai soltar esse ar, solta o ar. O que é isso? Expirar, de dentro para fora. A questão é, preste atenção nisso aqui. O Espírito Santo, ele mora dentro do ser humano ou fora? Dentro. Mas ele só mora dentro daqueles que entregaram a vida para quem? Para Jesus. É isso? Entrega a vida para Jesus e aí passa a ser filho de Deus. É assim. Entende? Aí Jesus pede ao Pai para enviar o seu Espírito Santo para morar naquela pessoa. Por quê? Ninguém vence tentação, ninguém vence luta se o Espírito Santo não estiver junto. Jesus venceu as lutas e as tentações e antes de ir para o deserto, quem estava lá com ele? O Espírito Santo. Então quem nos ajuda na fraqueza da carne é o Espírito Santo, porque ele vai nos guiar no caminho da santidade. Então, vamos lá. Se o Espírito Santo está dentro, quando eu digo que eu sou inspirado, eu estou dizendo que eu estou vindo de fora para dentro. Só que o Espírito Santo não está fora, ele está dentro. Aí a palavra que aparece no texto da carta de Pedro, inspirados pelo Espírito de Deus, não é a palavra inspirados, é a palavra telpinelsos, que significa soprados por Deus. Agora eu vou dizer para você o que significa. Os homens santos de Deus falaram com o sopro de Deus. Como assim? Preste atenção. Repitam a frase. Deus é o único Senhor. Bota a mão na boca, assim, na frente. E diga, Deus é o único Senhor. Deus é o único Senhor. Está saindo ar aí enquanto vocês falam? Isso é soprar, isso é falar. A palavra é falada, é soprada. Então o que foi escrito na Bíblia é que Deus falou. O sopro de Deus são palavras com ar. Não tem como você falar se você não respirar. Tira o ar e tenta falar. Não tem como. A palavra já sai com o ar. Então a tradução ali foi telpinelsko, soprado por Deus. Foi inspirado. Você não pega de fora para dentro, é de dentro para fora. O ar sai. Por isso que Pedro disse, palavras que foram faladas por Deus. Vocês estão entendendo? Foi falado. Então, no português ficou inspirado. Só que inspiração é diferente. Inspiração vem de fora para dentro. E a palavra de Deus foi ao contrário, veio de dentro para fora. Porque o Espírito Santo estava dentro deles falando através deles. É diferente. Então, quando a gente vai fazer uma tradução fiel no texto bíblico, a gente vê que o português se atropela muito. Eu vou dar um exemplo. A palavra manga. Se eu falar assim, ó, eu quero manga. A primeira pergunta que você tem que me fazer é: que manga que você quer? Você tem manga de fruta? Você tem uma manga do verde? Você tem uma manga de roupa? Você tem que especificar que manga, porque manga é uma palavra que serve para muita coisa, né? É uma palavra que serve para muita coisa. Porém, quando você olha para a linguagem grega, você vê uma palavra para descrever a manga de fruta, você vê outra palavra para descrever a manga de uma camisa ou de um paletó, e vê outra palavra para descrever a manga de um veículo. São palavras diferentes, e todas elas estão mostrando um tipo de manga. Só que no português só aparece a palavra manga. Aí traz confusão para o leitor. Entende? Vamos continuar aqui. Cadê ela? Está sentada, Maria. Ela não está paga, não está? Vamos lá, vamos continuar aqui. Já foi o versículo 5, né? Número 5 aí. Agora, vamos continuar. Em relação aos imperadores romanos, Switch diz que a presunção de colocar nomes divinos em documentos públicos e inscrições era uma blasfêmia crescente estabelecida. A afirmação de que a besta continuava no poder por 42 meses é equivalente a 3 anos e meio, ou a 1.260 dias. É difícil de encaixar no período do Império Romano. Isso aqui não dá. Não é o período do Império Romano porque não bate a conta.
Os preteristas querem encaixar, mas não dá certo. Isso aqui é futurista. Comentarista Barnes, usando o princípio de ano, aplica isso a 1260 anos da supremacia papal. Há um comentário no capítulo 11, do versículo 2 ao 3, do comentário bíblico. Mas o cumprimento final da predição ocorrerá nos 3 anos e meio da grande tribulação. Então a visão que se encaixa melhor nisso daqui é a visão futurista, que é a que diz que isso vai acontecer na grande tribulação, que é dividida em 2 partes. A primeira, de 1260 dias, que são 3 anos e meio, e a segunda, que está aqui, ele continua por mais 42 meses, também ditando 3 anos e meio. Então, essa é a segunda parte da grande tribulação. O que nós vemos aqui? Lá na profecia de Daniel, no capítulo 9, nós vemos 70 semanas. 70, mas só se cumpriram 69. Os antigos historicistas e preteristas, eles acreditam que isso já se cumpriu, as 70. Dizendo que o império, quando entrou e invadiu Jerusalém, derrubou o templo, já cumpriu. Eles estão dizendo isso. Só que Jesus diz que ele volta com a igreja, que haverá uma batalha, que haverá uma guerra, mas ele volta com o povo. A pergunta é, se o povo ainda não subiu, como é que ele volta com ele? A segunda vinda de Cristo, ela tem 2 fases. 2 fases. Segunda vinda, que é a palavra parousia, que é chegada, vinda, regresso, voltar ao lugar de onde saiu, é quando Cristo pisa na terra, para cumprir o que está escrito no livro do profeta Zacarias, capítulos 13 e 14. Ele vai pisar sobre o Monte das Oliveiras. Isso é a segunda vinda. O que a igreja está aguardando não é a segunda vinda que ele pisa. O que a igreja aguarda é o arrebatamento, que acontece antes da segunda vinda. Porque a segunda vinda ele vem com os santos. Está lá em Zacarias. Mas para ele vir com os santos têm que ter subido. Como é que ele vai vir com o povo que ainda nem subiu? Se ele está vindo, a gente não leu em Tessalonicenses, a esperar Jesus dos céus. Mas ele vem dos céus com o povo. Cadê o povo? O povo não subiu ainda. É aí que entra o período que a igreja tanto aguarda, que é a palavra que nós aguardamos. Essa palavra que nós aguardamos é a chamada arrebatamento, que é quando Cristo tira a igreja da terra para não sofrer a grande tribulação. Quando a grande tribulação termina, ou seja, Deus cessa a sua ira sobre os seres humanos que rejeitaram Jesus, Jesus desce para reinar sobre esses, fazer guerra contra aqueles que se uniram ao anticristo e vencer todos eles, para então prender Satanás e colocar aqui na terra o que nós esperamos chamar de sétima e última dispensação, milênio, 1000 anos. Esses 1000 anos é onde Jesus vai usar o seu tempo de 1000 anos para julgar a todos. É o que temos lá em Apocalipse 20. Todos estarão reunidos diante dele. Esse milênio é para isso. Muita gente fica dizendo aí que o povo dorme, né? O povo não morre, o povo não sente nada. Porque na verdade o corpo deita, mas a alma sofre no inferno. Tem consciência, está lá em Lucas 16. O povo que não acredita no inferno é uma religião e não é cristã. É uma religião que nós chamamos de seita. Um segmento filosófico diferente do nosso. Nada tem a ver conosco. O inferno é eterno e é para sofrer eternamente. Nem adventista do sétimo dia, nem testemunho de Jeová acredita na eternidade no inferno. Eles acham que Deus é bom demais para botar uma pessoa lá no inferno e ficar lá sendo amaldiçoada e sofrendo eternamente. Eles falam que Deus seria muito covarde se fizesse isso. Mas o diabo comprou essa mentira e vendeu para o ser humano. O ser humano acreditar. E o povo está seguindo essas religiões aí. Mas fuja delas, porque elas não são de Deus. Então, vamos lá. Eu parei aqui, veja o comentário. Capítulo 11, versículo 2 e 3. Mas cumprindo o final da predição, ocorrerá nos 3 anos e meio da grande tribulação. A linguagem dos próximos 2 versículos parece ir além do passado e presente, envolvendo também o futuro. No sentido mais completo, somente o anticristo abrirá a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Vamos ler na Bíblia, versículo 6. Abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então o anticristo, que é a besta, que fará isso. Ele particularmente terá poder, que é a palavra autoridade,
sobre toda tribo, língua e nação. Está no versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua e nação. Então ele vai governar sobre todos. A igreja não vai conseguir lutar contra ele para vencê-lo. Por quê? Porque Deus vai permitir tudo isso acontecer. Para quê? Para ele se juntar com toda a humanidade que gosta da mentira, que gosta do diabo e que faz a vontade da própria carne, do seu próprio eu. Deus vai permitir tudo isso. E os de Deus? São muitos? São poucos? São poucos os que se convertem a Deus. Por quê? A maior parte das pessoas quer fazer a vontade da carne. E o anticristo vai permitir. Fica à vontade. Lá na França e em alguns países da Europa, são permitidos certos tipos de coisas. Para vocês terem ideia, tem alguns países na Europa que são permitidos em praça pública sexo livre. À luz do dia. É permitido. É normal para eles. Aqui no Brasil, falar do Brasil. No Brasil, uma pessoa que se prostitui tem carteira assinada. Olha o governo bom aí. Veio dar um emprego digno para a pessoa se vende o corpo e ainda tem carteira assinada para pagar a previdência social para se aposentar. Se aposentou como o quê? Como prostituta. Como prostituta. Para você ver aonde estamos chegando. Prazer da carne. Está tendo lei escrita e tudo. INSS, garantia, aposentadoria. Vamos se aposentar. Uma coisa que é abominável diante de Deus. Então, por isso que nós, que seguimos a palavra de Deus, devemos andar na contramão desse mundo. Porque o mundo está seguindo na mão da perdição. E nós temos seguindo o caminho da salvação, que é contra essas coisas. Como é que a igreja vai pregar contra o ódio se a igreja odeia? Como é que a igreja vai pregar contra a prostituição se na igreja o povo se prostitui? Como é que a igreja vai pregar contra a mentira se na igreja a igreja é mentirosa? Pega a mentira do diabo. Como que a igreja vai pregar contra o mundanismo e a vaidade se a igreja é vaidosa? A igreja morreu, por isso não tem milagre mais. Porque, assim, se tá hoje em dia, é negócio de crescer, mas você pode estar, os da própria igreja estão estrupando as crianças. Tem um estupro, já Aí tem como muito. vai Não vai confiar entrar mais em ali, não. ninguém? Não pode. Às vezes muita gente ignora que a neném veste uma saia, ela já cresceu de pequenininha, veste uma saia, veste um short, porque o olho pode ser a criança que for, mas já realmente Já tem a maldade, né? Aí uma vez ela, bebezinha, foi sentar de frente o homem foi fazer xixi. Eu fui para o xixi dela. E deixa de ser otário, de ser tolo, ser criança, ninguém vai olhar. E pra que ele tava olhando? Eu vou deixar minha filha, essa baixa pequena, na frente de um velho e vou deixar ela fazer xixi. Eu fui criada na rédea curta. Aí tem que é besta demais. Eu sei o que é isso. Minhas irmãs sentavam com as pernas abertas, o papai pegava uma casca de banana, jogava temoral, te fecha. O Naomi não. Mas como criar nessa legislação? Saia bem aqui, blusa, tampar na barriga. Uma vez que eu fui sair com um pouco daqui da mostrando para ir para a igreja, papai tem roupa de ir para a igreja. Se tu quiser entrar dentro do carro, vai trocar uma blusa. Agora se não quiser ficar lá, só se eu quero dessa forma. Muita gente me ignora, mas eu sou assim. Você vê aquilo que era normal antigamente, hoje é coisa boa, né? Hoje mostrar, ainda tem gente que fala que quem tem que mostrar, né? Isso é a regra do mundo, né? Você vê que o mundo gosta da praia. Vai mostrar tudo, arranca tudo, né? Fica pelado lá. E é bonito pra eles, né? Mas que o tempo vão andar pelado. Porque do jeito que hoje em dia tá, só estão tampando as partes de cima e a metade só as partes. Daqui um dia não tem mais nada, é mais toda da mão. Ou seja, o mundo quer mostrar mesmo. Pra quê? Pra poder ridicularizar o que Deus colocou. Deus fez as vestes pra tampar. Eu quero dizer pra vocês, abrem de todo mundo em Gênesis. Vou deixar registrado isso aí no YouTube. Abre em Gênesis. É o primeiro, né? É o primeiro, é o Bereshit. No princípio. Gênesis capítulo 3. Achei. Show. Qual versículo? Capítulo 3, nós vamos ler o versículo de número 20 e o versículo 21. Então, pode ler? Pode. Lê bem alto aí para a pessoa poder escutar, vai. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe
todos os viventes. E faz o Senhor, Deus, Adão, a sua mulher, túnicas de peles e os vestiu, não é isso? Então vamos lá. Quem foi que fez túnicas de peles? Se quiser, Adão. pode ler o versículo de novo. Qual é o versículo que você falou? Versículo 21. Ele Vai ler. Vamos lá, tem a Senhor resposta. Jesus, Adão e a sua mulher, túnicas e de peles e vestidos. Vamos lá. Quem vestiu Adão e Eva? Deus. Quem fez as túnicas de pele? Deus. Então Deus fez roupa para o homem e para a mulher. Foi ou não foi? Foi. Por que o povo diz que roupa é coisa do ser humano? Que criou. Quem já ouviu essa frase? Roupa é coisa inventada pelo homem. Quem já ouviu essa frase? Foi Deus que fez roupa. Que as pessoas hoje andam hoje em dia, são as pessoas que Deus deu assim. Qual foi a roupa que Deus fez para os dois? Túnica. Túnica de pele. Eu pergunto para vocês, qual é o tamanho da roupa que se chama túnica? É assim. É no tornozelo. É no tornozelo. O modelo que Deus criou para o primeiro casal que pecou. Não, tô entendendo, não sei. Sabe aqui. Aí hoje você vê o povo dizendo, andar desse jeito, isso é coisa do homem. Está escrito aí na Bíblia que foi Deus que fez, o padrão é esse. A roupa que vamos receber para entrar no céu, quando morremos em glória, vai ser esse mesmo modelo. A roupa que Deus usa no céu é o mesmo modelo. Aqui Jesus usou, quando veio como homem, é o mesmo modelo. Ele não mudou. Ali, vai acabar. Então o que acontece? Deus já criou um modelo e está lá no princípio. E o povo continua insistindo, o próprio povo da igreja dizendo, vestir desse jeito, isso é coisa de homem, é invenção de homem, é religião de homem. Fica aí. Os pastores hoje já não aguentam mais ouvir que eles são os culpados de botar o povo amortalhado, igual o povo fala. Já não aguentam mais e falam assim, quer saber de uma coisa? Se veste do jeito que vocês quiserem. Está mandando todo mundo para o inferno. Porque está contra a palavra. E o que a Bíblia diz? Segundo as Tessalonicenses, vamos falar de novo. Capítulo 1, versículo 8 e 9. Deus derramará sua ira sobre aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem à palavra, o Evangelho. Então, aqueles que não obedecem à palavra, esses vão para o inferno. Vão ser castigados. Ficar dizendo que é coisa de homem. As igrejas no passado tinham doutrina. As igrejas no passado falavam a verdade de Deus. A igreja de hoje perderam a força. Deus resolveu, ó. Vocês querem ficar no mundo? Por aí. Procure seus milagres. O que é a igreja sem Deus? Nada. Jesus disse o quê? Sem mim, nada podereis fazer. Quando a igreja obedece a palavra e vive no temor, na obediência, tem Deus com ela. Quando a igreja começa, ó, o Tiago dizendo, amigo do mundo vira inimigo de Deus. Começou a fazer o que o mundo se agrada, Deus fala assim, tira a mão que eu não compactuo com isso aí não. Aí a igreja morre. Tem nome de que vives, mas estás morto. Aí é onde o anticristo vai chegar numa época, que já está próxima, para poder pegar o povo que está sedento para viver o mundão. Ele vai liberar tudo, a deixar à vontade. Mas quando o povo receber a marca dele, aí ele puxa a rédea. Vocês são vivos. Agora eu mando em vocês. Com Deus tinha misericórdia, com ele não tem não. Com ele severidade. Pode é fogo, né? Vai ser complicado. Vamos continuar aqui, nós paramos no 7, né? Então, vamos lá. Somente dele podia-se dizer, e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Versículo 8. Se alguém tem ouvidos, ouça. Versículo 9. É uma repetição do capítulo 2, versículos 7, 11 e 17. Pode dar uma olhada no comentário lá. E uma exortação para tomar cuidado com a advertência que segue. Olha só a advertência no versículo 10. Vou ler aqui para vocês.
Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. O povo sofre porque não pode matar, porque quem mata vai ser morto. Quem produz a violência volta contra ele. Por que é a paciência dos santos? Porque os santos não podem promover guerra. Os santos têm que promover a paz. O mundo é que promove a guerra. E é onde os santos, que aqui é a igreja, sofrem. Porque o mundo tem guerra contra a igreja e a igreja sofre com a guerra do mundo. Mas a igreja sofre por isso e morre por isso, pela verdade do Evangelho. Uma pessoa chega e fala assim, ó, entrega sua vida a Cristo. O cidadão chega e fala assim, você fala de Jesus aqui de novo, eu te dou um tiro. A igreja para, porque tem medo de morrer, mas a igreja fiel continua. Jesus é vida, você pode me matar que eu me encontro com ele, nem me dá mais. Tá entendendo? Eu preguei o Evangelho antes de vir aqui para cá. Eu estava dentro de uma comunidade. E a comunidade lá não é comunidade como aqui, lá é comunidade de facção criminosa. E nós colocamos uma igreja lá que pagava tudo direitinho, luz, tudo certinho. Não tinha negócio de gasto não, que é tudo direitinho. E lá nós pregávamos no meio deles, com fuzil, escopeta, ponto .50, R15. Nós pregávamos o Evangelho com eles. E o que nós fazíamos para eles? Quando nós queríamos pregar o Evangelho na praça, onde eles colocavam ali os seus sabadões, né, as suas baladas, eu me lembro que uma vez eu cheguei lá e falei assim, ei, eu quero pregar o Evangelho aqui, como é que faz? Ah, você tem que falar com o homem aí, da comunidade. Eu fui até o homem da comunidade. Falei, me leva até o grandão lá. Cheguei lá, levei uma carta convite para ele, falei assim, eu quero você lá no nosso culto. Ele disse, no culto de vocês eu não vou poder não, vou ter que ficar aqui. Eu falei, mas eu quero fazer o culto, e o teu grupo está lá embaixo querendo fazer também, o que eles fazem todos os sábados. Você me dá um tempo aí? E aí ele falou assim, pode fazer seu tempo. De que hora? Eu falei, de 7 às 9. Você tem minha palavra que 9 horas eu estou encerrando e indo embora. Aí ele falou, pode fazer seu culto. Desceu 2 lá de cima e foi lá e falou assim, ó, só começa o evento de vocês quando o pastor terminar o dele. Então eu comecei meu evento às 7 horas em ponto. Ali eu estava cultuando a Deus. Quando foi 9 horas encerrei. E aí depois que eu encerrei, guardei a caixa para sair, é que eles tiveram a autorização. Aí desceram os 2 de novo para ver se eu ia terminar 9 horas mesmo. Quando eles viram que terminou, eles foram lá e falaram assim, agora vocês podem começar, o pastor já terminou. Então, tem que ter ordem. A palavra de cristão é uma só. O valor tem que cumprir. Quando a gente faz isso, o evangelho cresce e eles respeitam. O problema é que a gente prega no meio dos crentes e os crentes estão aí querendo se respeitar. Os crentes estão querendo falar outra coisa. A palavra de Deus é uma só. A verdade é única. As igrejas se dividiram porque não concordam com a mesma Bíblia. A verdade é essa. É um dizendo, com isso aqui eu concordo, mas isso eu já não concordo. E a gente tem que concordar com a verdade de Deus, que é uma só. Não pode mudar. Esse negócio de um fala que pode, o outro fala que não pode, isso não deve ficar entre nós. Nós temos que ficar com o que Deus diz que pode e o que não pode. Vou perguntar para vocês aqui, preste bem atenção. Deus é maluco, sim ou não? Não. Deus é Deus de confusão? Não. Por que lá atrás Deus dizia que não podia e hoje os pastores dizem que pode? Será que Deus tem 2 palavras? Não. Será que Deus mudou? Por que está essa bagunça então? Será que lá no céu tem divisão? Aqui o grupo dos que não fazem tais coisas e aqui o grupo dos que podem fazer. Tem essa divisão no céu? O céu não é um lugar só? A palavra não é uma só? Deus não é um só? Não é uma só fé? Um só Deus? Um só Senhor, um só batismo? Então por que tem essa divisão nas igrejas? Por que uma igreja diz uma coisa e outra igreja diz outra? Porque as igrejas não querem viver a única palavra, a única doutrina, a única verdade. E aí o povo fala assim, bom, aqui não pode fazer tal coisa, eu vou procurar uma igreja que deixa. Mas o problema não é a igreja deixar, o problema é Deus deixar. Que a igreja não se manda. Quem manda na igreja quem é? Jesus, né? Jesus comprou a igreja e Jesus manda essa igreja. A Bíblia sempre tive essa confusão na cabeça. Ela é a mesma católica ou é uma só? A Bíblia mesmo, ela só tem 66 livros inspirados. Porque eu tenho teve uma que é da... não vou citar nome. Ela disse que eu pegasse, abandonasse a minha, doasse essa alguém, porque não era a mesma Bíblia.
A roupa tu tá aí, tem que mudar a roupa todinha, se você não. Se eu vou seguir uma igreja, tá dependendo do meu coração. Não é o que eu tô vestindo. Olha, essa habilidade não serve pra ti, não. Preciso citar um nome, deixa eu não falar da igreja. O que acontece? A Bíblia inspirada, ela tem 66 livros. Passou pelo concílio que houve de 72 eruditos, que nós chamamos de Septuaginta. Eles fizeram no concílio, traduziram a Bíblia toda para o grego, a Septuaginta, né? E ali, então, eles, na época do concílio, eles viram que os livros que falavam num só soante eram só esses 66. O problema é que, com o passar do tempo, eles pegaram o que nós chamamos de apócrifos. Eu fico confusa de ler, né? Porque a minha é grossa. Então, essa Aí aí eu fico talvez... confusa, eu não sei nem pra isso. Se eu vá pra frente ou lá pra trás. Então, essa aí que tem os livros apócrifos, que se chama de deuterocanônicos, são livros que não têm inspiração de Deus. Foi escrito por homens, mas que Deus não mandou escrever. Ou seja, o camarada que escreveu uma história, pegou, escreveu a história e colocou lá. Então, a gente chama de livros não inspirados. Tá? Esses livros, eles não fazem parte da Bíblia. A Bíblia é só essa que a gente tem mesmo. De Gênesis a Malaquias, o Antigo Testamento 39, e de Mateus até Apocalipse 27. O restante que tem aí no meio, que é Macabeus, Tobias, Judite, acrescentar 2 capítulos ao livro de Daniel, isso tudo aí nós chamamos de apócrifos. São livros não inspirados, são espúrios. Tá? Isso daí não tem inspiração de Deus não. Então a gente finaliza aqui no versículo 10. Se alguém leva em cativeiro irá. E se alguém mata, necessário é que será morto a espada também. Suíte sugere, encontramos aqui uma advertência contra qualquer tentativa por parte da igreja de resistir aos seus perseguidores. A igreja terá que sofrer. Ela não poderá promover a guerra. Se um cristão é condenado ao exílio, como fora o caso de João, o que escreveu o Apocalipse, ele deve considerar o exílio, ou seja, a prisão, como sua porção devida e deve ir prontamente. Se for sentenciado à morte, ele não deve erguer sua mão contra o tirano que o matar. Ao fazê-lo, será o mesmo que merecer o seu castigo. Na linha 122 desse comentário diz: dessa forma, os cristãos, mesmo debaixo de perseguição, podiam mostrar a paciência e a fé dos santos. Aqui há uma oportunidade para os santos exercerem a sua perseverança e exercitarem a sua fé. Vocês podem levar essa folha para casa, tá bom? Então, o que acontece? A igreja tem que sofrer. A igreja não pode pegar e querer lutar contra. A igreja tem que sofrer. Mas por quê? Jesus sofreu. Jesus abriu sua boca. Ele falou blasfêmia contra alguém. Ele pediu a Deus para condenar os seus condenadores. Jesus ainda falou o quê? Perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Aí tem alguém que fala assim, ó, por causa do teu evangelho, está lá no meio dos muçulmanos, vocês podem procurar na internet. Está lá um grupo de cristãos pregando e botaram vendas nos olhos deles e falaram, se vocês não abandonarem o Cristo de vocês, vocês vão morrer fuzilados. E eles falaram, nós vamos ser fuzilados, porque o nosso Cristo não abandonamos. E eles fuzilaram os cristãos lá. Está na internet isso aí. Esse é o preço que se paga por servir a Jesus. Mas como é que você vai ver Jesus se você não morrer? A Bíblia diz que quem tem medo da morte não tem a vida. Aqui tem medo. Porque Jesus morreu, ressuscitou e prometeu em Filipenses capítulo 4. Assim como ele morreu e ressuscitou, assim também fará os seus escolhidos. Ressuscitará naquele último dia. Então você e eu não podemos ter medo. Se alguém tiver medo da morte, está seguindo o caminho errado. Porque Jesus é a vida. E ele não nos mandou temer o homem. Ele disse, temais a Deus. A fraqueza diz assim, Raimundo, tu disse que não tem medo da morte, quando tu pede alguma coisa, tu toma remédio. Olha, não é medo da morte, é medo de sofrer. Sofreu não tem. Mas morrer não tem medo de morrer, não. Tem medo de morrer, não? Não. Eu vou morrer. Todo Qualquer maneira eu vou morrer. Todo mundo tem medo de morrer, porque qualquer coisa corre pro hospital. Conversei, minha mãe disse, Pra meu mim pai não disse, sofrer. aí quando qualquer coisa ia pro hospital. Não pode tomar remédio, comprar remédio para tomar. Porque tem medo de morrer, eu tenho, que eu não vou mentir. Morrer eu não tenho medo de morrer, não. Tu quer saber por quê? Vamos ficar de pé. Peraí, porque se eu tivesse essa salvação que eu tenho, eu tinha morte, é porque eu não tenho medo de morrer. Calma, não quero brigar aqui, né? Todo mundo tem medo de morrer. Tem que escrever. Vem, varão, vem aqui. Vamos orar. Vamos dar as mãos. Depois aqui da oração vai ter um lanchinho ali, tá? É tudo de graça, não vai pagar nada não, tá bom? Vocês participam aqui também. Tá bom, agora vem com a bicicleta, tá? Eita, mamãe.
Vem. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao nosso Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, pois que mais alvo que a neve, continua. O teu Deus, ele os fará. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Pai, em nome do Senhor Jesus, te damos graças, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo, este nos purifica de todo pecado. E é por causa daquele grande evento do qual ele, como sumo sacerdote, oferece a si mesmo como cordeiro, e ele então leva sobre ele todos os nossos pecados que nos condenavam à morte eterna, sobre ele, garantindo para nós a vida eterna. E é por causa dele que temos a graça, por meio da qual temos a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Te agradecemos, meu Pai, por este grande momento em que o Senhor entrega o teu Filho por cada um de nós. E é por isso, meu Senhor, que eu lhe agradeço por cada vida que aqui se encontra, aqueles que nos assistem, pela família de cada um que aqui está sendo representada por todos nós que aqui estamos. Visita essas pessoas, suas famílias, a casa, os parentes de perto e de longe. Salva, liberta e transforma, Pai. Muda, meu Deus, a mentalidade de cada um de nós para fazermos a Tua vontade, porque se nós não mudarmos a nossa mente, como diz Tua palavra, a palavra metanoia, mudança de mente, se não nos transformarmos segundo a renovação do nosso entendimento, então não reconheceremos qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a nossa vida. Porque enquanto a nossa mente resiste à Tua palavra, então não cumpriremos a Tua palavra. Mas quando o nosso pensamento for aberto, nosso entendimento for aberto, então entenderemos que a Tua vontade está acima da nossa, que a Tua vontade é boa, ela é agradável, ela é perfeita, e nós não temos do que reclamar e nem falar contra. Pai, abençoa todos que aqui estão, como em paz e com segurança o Senhor nos trouxe. Leva-nos em paz e com segurança quando nos retirarmos daqui. Dá-nos, meu Senhor, uma boa semana, se assim o Senhor permitir, no andamento, no discorrer dessa semana, hoje sendo o primeiro dia dela. Abençoa o nosso trabalho, o nosso dia a dia, e tudo quanto fazemos, acrescenta saúde, acrescenta paz, livramento e proteção para cada um de nós. Prospere e abençoa cada um, Senhor. Não merecemos, mas é pelo Teu poder, a Tua graça, o Teu grande amor sobre nós. Porque se pedimos com fé receberemos. Por isso, meu Deus, guarda a nossa vida debaixo das Tuas potentes mãos, guardando, livrando e protegendo a nossa entrada e a nossa saída. Nós assim, meu Deus, encerramos este culto e finalizamos com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Estende as suas mãos e receba a bênção apostólica que está escrita em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Digamos todos juntos. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Vocês se sentem aí? Vou ali pegar o lanche e vou dividir para todo mundo comer um bolo com suco. Em nome de Jesus.